Olá, boa tarde a todos. Em nome da diretoria da UDOP e suas associadas, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela participação em nosso webinar. Dizer para vocês que esse webinar é muito importante na nossa visão, porque nós temos 4 palestrantes de gabarito, como o Caio, o Jacir, o Pedro Robério e o Horta, que vão discutir conosco as crises que o setor passou, todas elas que aconteceram até agora. Digo que eles têm capacidade para isso porque, com todo o respeito e na brincadeira, eles são canassauros, ou seja, viveram essas crises e têm autoridade para dizer, na opinião deles, como eles acham que a gente deve sair da atual. Muito obrigado para vocês e eu quero dizer que essa webinar é o primeiro de uma série que nós vamos ter todo semanal, será um webinar técnico e político, e queremos dizer também que nós temos 6 apoiadores que acreditam na gente, que é a Singenta, a FMC, a Copret, a Corteva, a UPL e a Suez. Muito obrigado a eles por acreditar na gente. Bom webinar para vocês e aproveitem. Obrigado, tchau, tchau. Pois bem, obrigado, Salib, mais uma vez, pela chance que temos. Nós queríamos conversar um pouquinho com vocês sobre o que é que nós estamos vivendo, não é? E para isso, nós começamos a examinar se o aparelho permitir, a gente começa a examinar os dados relevantes que a gente quer apresentar para vocês. Não estou conseguindo aqui, mas de qualquer modo, vamos lá, gente. O que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos vivendo uma chamada tempestade perfeita. Como vocês sabem, nós tivemos, ao mesmo tempo em que surgia a pandemia, surgiu a crise de relacionamento entre a Arábia Saudita e Rússia, com o pano de fundo dos Estados Unidos, o shale oil bombando, os outros segurando e os Estados Unidos bombando. Criou-se uma situação em que todos resolveram criar caso e, de qualquer modo, nós passamos a ter uma realidade no qual o mundo, digamos assim, passou a ter excedente de petróleo. Comenta-se que mesmo no Oriente Médio há navios com petróleo e com gasolina estocados em navios, pela quantidade que temos. E, por outro lado, os preços despencaram, derreteram de uma forma incrível. Nós saímos de $55, viemos a $20 o barril. Agora voltamos a $32, $33, enfim, depois dos últimos comentários. Mas o que impressiona é que quando a gente olha o balanço global de petróleo, eu vi as últimas projeções da Energy Aspects, que é uma empresa que trabalha bem com isso. Ela mostra que nós tivemos em 2018 81,5 milhões de barris dia de demanda de petróleo. 2019, 81,3 foi parecido. Primeiro trimestre de 2020, 77,9, caindo para 71,9 no segundo trimestre. Portanto, saímos de 81,5 para 71, são 10 milhões de barris. Daí o porquê dessa conversa de vamos reduzir a oferta em 10 milhões de barris, a lógica é essa lógica de mercado. E a projeção que é feita pela Energy Aspects é interessante, ela retoma no terceiro para o quarto trimestre os 80 milhões de barris, de tal forma que 2020, na média do ano, seria 78 milhões de barris contra os 81,5 que a gente estava acostumado a ver. Então, isso mostra, de um lado, o tamanho dessa crise. Eu não estou mostrando os slides porque eu não estou conseguindo mostrar para vocês. Pois bem, então, o Covid, como impactos, trouxe nas commodities um desenho impressionante. Quando a gente olha o agro, que é o menos impactado de todos os setores, na verdade é essa, então a gente vê café, trigo, soja, cacau, milho, todos subindo, digamos, de alguma forma, acima do padrão que a gente tinha antes da Covid, e vemos o açúcar, o etanol hidratado, o petróleo e a gasolina bem para baixo, mostrando, digamos, que do agro, o setor que realmente mais sente, além
de hortifruti granjeiros e leite, talvez, é o nosso setor, né? Então, nós estamos vivendo um momento no qual a questão da quarentena, a postura dos governos, a discussão do que fazer ou não, traz um temor incrível do ponto de vista de desemprego e dos impactos na economia. Por outro lado, inseguranças, o recuo do investimento, do capital, enfim, é um momento difícil que caracteriza a crise, né? Se nós olharmos os ciclos do setor, se eu posso dizer assim, os ciclos do setor mostram que nós tivemos 14 anos do início do PROCON, 14 anos muito ricos, com muita expansão. Depois nós tivemos 14 anos, o Pedro se lembra bem disso, de um ciclo muito difícil, que veio desde, digamos assim, um pouco antes da queda do Muro de Berlim, até, digamos, em que no governo Fernando Henrique aconteceu a CID aconteceu em 2002, né? Aí nós tivemos um ciclo de expansão de 6 anos, que passou pela entrada, digamos, inclusive, do carro flexível, que foi extraordinário do ponto de vista de mercado. Depois, 8 anos de um ciclo muito difícil, que foi todo o período, uma boa parte do período petista, digamos assim, que acabou, digamos, explodindo de algum modo com o governo Dilma Rousseff, e entramos num novo ciclo com uma sensação para o setor extremamente agradável. Nós tínhamos no início do ano preços bons, uma tendência de uma safra boa, uma expectativa favorável de virada muito, muito importante de ciclo, com o RenovaBio sendo implantado. O que traz o RenovaBio para a gente não só uma visão extraordinária de previsibilidade e de longo prazo, mas também, digamos assim, uma visão da busca de eficiência e uma visão, digamos, de estímulo àquilo que é carbono renovável. Pois bem, na verdade, digamos, além de nós, que podemos dizer que somos aqueles que estão sofrendo, o pessoal do etanol, cana e também de milho, né? Nós somos setor de flores, também algodão para colocar. Enquanto que grãos, oleaginosas, carnes, suco de laranja está indo maravilhosamente bem, né? Outros setores caminham de uma forma... Estou no meio de uma call, Cristiano. Muito positiva. Pois bem, a grande dúvida que fica, e eu queria colocar para vocês, para a gente poder discutir como cenários, Horta, é a questão da geopolítica. Nós estamos vivendo um momento antiglobalismo, antimigração, populismo que passa a brotar em todo lugar do globo terrestre, e nisso, digamos, um certo nacionalismo alimentar, nós estamos falando de resistências à abertura, nós estamos falando de restrições de importação, medidas domésticas e uma OMC fragilizada nisso tudo, que, claro, não contribui para aquilo que o Brasil tanto apanha e vem acostumado a apanhar. Pois bem, desse modo, nós estamos olhando essa encruzilhada, 2020 como uma encruzilhada. Aquilo que era uma grande expectativa se tornou uma encruzilhada, no qual nós temos uma tendência de um ciclo que pode ser muito positivo ou menos positivo, digamos assim, em função de características importantes que nós vamos discutir nesse painel, que vão passando pelo petróleo, passando pelo tempo do coronavírus, pelos impactos que isso traz do ponto de vista de demanda, principalmente, né? E por aí a gente inicia a nossa discussão. Eu gostaria, primeiro, de fazer uma pergunta, vamos passando pelo meu sentido, que eu estou vendo aqui, o meu sentido horário. A primeira pergunta é, falando desses ciclos setoriais que nós apresentamos, e a expectativa saudável que tínhamos no início do ano, nós somos atropelados por o que eu chamei de tempestade perfeita. A pergunta que fica é, vocês se lembram de um momento pior? Essa é a primeira pergunta. E em seguida analisado isso, nós temos saída? Vamos começar com o Pedro. Por favor, Pedro. Pedro, microfone. O som. É para o azulzinho lá. Bom, enquanto o Pedro tenta arrumar isso, e alguém, por favor, ajude o Pedro, vamos para o Jacir. Jacir, por favor. Você apertou o botãozinho azul lá em cima? Está ouvindo? Ótimo, ótimo.
Vamos lá. Tá bom? Bom, eu vou... Pado, a gente já viveu várias crises, né, o Caio? Nós tivemos já várias crises. O Pedro, o Horta e você... que em relação à crise de abastecimento que você citou, do álcool, né, que foi a crise no final do governo Sarney, depois nós tivemos a crise da superprodução e da desregulamentação na década de 90, depois nós tivemos, você citou bem, a crise que foi causada pela política da Dilma Rousseff, que causou um dano muito grande no nosso setor, mas essa crise ela tem uma característica diferente, porque é uma crise que é geral, não é uma crise só setorial, como nós já vivemos no passado. Então, sendo uma crise geral, eu acredito que a gente vai ter uma solução mais global. A gente vai sair daí mais preocupado com saúde pública, uma coisa que vai dar muita atenção é a saúde pública. Saiu um estudo recente da Universidade de Harvard mostrando o link entre o aumento de casos de coronavírus aonde tem maior nível de poluição. O Bronx de Nova York é um bairro em que é conhecido como o bairro asma, porque tem 21 vezes mais casos de asma nesse bairro, pelo nível de poluição, do que em outros bairros de Nova York. E tem 5 vezes o nível de casos de asma a nível nacional nos Estados Unidos. Então, essa preocupação com poluição e a correlação que tem com saúde pública, eu acho que vai ser alguma coisa que vai ser o legado que vai deixar essa crise. A gente está vendo, por exemplo, o caso de Nova Delhi. Nova Delhi está novamente com o sol, com o céu azul. Então, que tem crônica a poluição de lá, e eu estive recentemente em janeiro em Nova Delhi, e o motorista de táxi que estava com um amigo meu, ele desmaiou, e a causa do desmaio dele, o próprio policial que depois o atendeu, disse que foi a poluição, que aquilo é comum. Então, eu acho que vai ter uma relação com saúde pública depois disso. E aí entra o nosso etanol. São Paulo é conhecido, São Paulo em 2000, nós tínhamos um índice de particulados em torno de 150 miligramas por metro cúbico de ar, e hoje nós estamos ao nível de 30, sendo que a frota de veículos que roda em São Paulo aumentou em 80%. Sem dúvida nenhuma, o etanol tem uma contribuição muito grande nessa queda de índice. Então, eu acho que tem um fato positivo dessa crise, que vai ser a valorização da saúde pública. E nesse ponto específico, nós temos um produto muito importante, que é o etanol renovável, e que vai, com certeza, ter uma valorização diferente, eu acho. Então, se é o lado positivo da crise. O lado negativo da crise, Caio, eu acho que você colocou muito bem. Você colocou que pode ser, vamos dizer, o fechamento de fronteiras, uma queda do comércio mundial, etc. Nesse ponto, eu tenho um pouco de esperança quando eu vi o depoimento do Boris Johnson, logo que ele saiu da UTI, e ele agradeceu a 2 imigrantes que cuidaram dele. Puxa. Uma enfermeira da Nova Zelândia e um enfermeiro de Portugal. Então, isso também, para alguém que tinha como bandeira o fim da imigração, isso também deixa alguma esperança. Verdade. Ótimo.
Ótimo, muito obrigado, Jaci, muito bem lembrado. Pedro, voltou para você? Que coisa, o Pedro está... O azul, Pedro, toca o azul, onde tem o microfoninho, lá em cima, é o segundo do lado direito. Estamos escutando. Não, por favor, Rosângela, veja o que é que você pode ajudar o Pedro. Bom, enquanto isso, vamos para o Horta. Horta, ok. você viveu muito isso tudo que o Jacir falou, é um fato isso, né? Como é que você enxerga isso? Você viu alguma coisa pior que isso? Acho que não. Eu quero primeiro agradecer ao DOP a oportunidade de estar com bons amigos aqui, tratando de um assunto tão relevante aqui na minha casa, em Itajubá, e podendo conversar com vocês todos. Olha, primeiro, acho que você colocou bem, quer dizer, uma crise de dimensões inusitadas. Nós não esperávamos. Isso mostra bem como a história pode nos surpreender, e surpreendeu de uma forma muito pesada. Uma pancada tremenda na economia, nas nossas expectativas, que eram muito boas, hein? Os números da Bolsa, os números do comércio externo, o setor estava num momento muito bom. Fazer o quê? São realidades, são situações que não dá para escapar, e acho que o Jacir começou muito bem mencionando aí que algumas lições que nós já temos visto claras, uma consciência muito mais forte e correta das questões de saúde, das questões do meio ambiente, e eu agregaria que, nesse contexto, há também dois resgates muito interessantes, que vão exatamente nessa perspectiva de que saúde, de que meio ambiente podem e devem ser diferentes do que tem sido, que é a questão do governo. Nós temos, mais do que na última década, acentuado muito a importância de reduzir o Estado, reduzir o planejamento, deixar que as forças de mercado organizem o processo econômico, e é uma verdade, quer dizer, o menor Estado possível, mas dentro dos limites que o Estado é necessário, o Estado regulador. Quer dizer, sem planejamento, nós estamos muito mais expostos. O que está acontecendo nos Estados Unidos, onde não existe um sistema de saúde público, o que está acontecendo em alguns países europeus, demonstra de uma forma cabal que, se nós nos prepararmos, nos anteciparmos... ontem eu vi um vídeo do Obama já comentando há 5 anos atrás que havia o risco de uma pandemia, e não se tomaram as medidas necessárias que deveriam ser tomadas. Da mesma forma, isso vale para o meio ambiente. Quer dizer, eu espero que a população, a sociedade, comece a olhar a questão das mudanças climáticas com um olhar muito mais atento do que estava levando até agora. Porque existe uma similaridade razoável entre a Covid, entre toda essa pandemia, e as questões ambientais. É lógico que são situações diferentes, de longo prazo, esperamos resolver em poucos meses, tomara a questão da pandemia, a questão ambiental não, mas o Estado é um agente muito importante para que a sociedade enfrente isso. E a lição que nós estamos tirando vai nessa direção, quer dizer, planejamento, sim, planejamento é importante, estruturas do Estado, mecanismos de defesa, reação. E agora? Tá? Isso tudo é importante. Há muito o que falar, né? Nós temos que ser muito objetivos aqui. Mas meu primeiro recado é esse. Estamos te escutando, Pedro. Pedro, você entrou já estamos escutando. Vai? Quer falar? Perfeito. Ótimo. Mas ótimo, Horta. Eu acho que você trouxe vamos dizer assim, colocou realmente um entorno, né? Um entorno muito importante daquilo que o Jacir começou, você ampliou. Pedro, você estava no sufoco da voz, do som, mas ambos apresentaram uma visão da crise, digamos, sendo uma crise global, uma crise que tem realmente risco de muros entre países, e tanto o Jacir quanto o Horta colocaram muita força é preciso um olhar mais atento
e que provavelmente nós vamos conseguir que as pessoas olhem mais atentamente sobre a questão ambiental, sobre o peso e a importância do meio ambiente, agora correlacionando com o Covid, né? Mas, enfim, queria ouvi-lo. Eita! Opa, voltou. Tem um problema algum de contato, né? Pedro? Não está saindo o som. Agora. Não. Não. ouvindo? Agora. Sim. Agora? Isso. Sim. Agora. Nossa. Bravo. Repetindo o abraço aos meus amigos e sem antes de cumprimentar o Amaury Peckham, o presidente da UDOP, e o nosso presidente executivo, Salib, por nos proporcionar esse momento. Caio, eu vou falar de coisas que você, exatamente, boa parte dela, você viveu comigo. Essa crise, ela é maior quantitativamente, mas não necessariamente a maior qualitativamente. As crises que nós vivemos, em alguma ou maior, menor intensidade no setor, elas eram confinadas o problema do setor. Em alguns momentos com relação à intervenção, em relação a alguns problemas em relação à localização de assimetrias entre os mercados e as produções. A única crise mais recente que a gente viveu, que não foi só setorial, foi a 2008, a crise financeira mundial, na qual, por incrível que pareça, nós estávamos no pico de uma superprodução até inadequada para aquele momento, mas estávamos com um colchão de produção muito grande, não é? E a crise financeira terminou, arrastou aí muitas empresas, RJ e falência, mas a gente tinha um fundamento cana muito bem montado naquele momento. As outras, elas foram a saída da intervenção, saída de uma forma errática, como você sabe, muito trabalhosa, e tivemos momentos de saída da crise muito boa. Você falou o ano 2000, mas eu sempre elejo um referencial muito grande para a gente. Não foi uma decisão nem do governo federal, foi uma decisão do governo de São Paulo, do governador Alckmin, que reduziu o ICMS para 12%. Naquele momento, nós estávamos com uma super oferta de etanol, sem mercado, quase sem horizonte, né? E naquele momento eu sempre elejo, depois do Proálcool, da instituição do Proálcool, eu acho aquele momento positivo muito importante, que foi uma decisão do nosso maior mercado consumidor. A crise atual, ela é uma crise que extrapola o nosso setor. É aquela crise que, como você disse, quando todo mundo está no problema, a crise fica menor, porque todos estão participando e a saída tem que ser para todos. Aí, sem querer ser otimista e nem tão pouco alienado, no caso específico do etanol, ou do agronegócio, açúcar e etanol, eu elegeria que eu começaria de trás para frente. Eu olharia o pós-pandemia. Os fundamentos nossos, os fundamentos do setor, estão muito bons nesse momento. Nós temos a base primária cana-de-açúcar sustentada, né? Ela tem um volume de cana, eu diria até acima da demanda, o que é bom, que tem gordura ainda para alguma desaceleração. Nós temos o fundamento ambiental, que já se lembrou muito bem. O apelo ambiental, que já era um apelo muito antigo, e agora ele agora é sanitário, no curto prazo. Mas não tem a menor dúvida que depois vai se passar em revista todas essas questões de saúde pública. Todos os governos, todas as sociedades têm que estar agora muito bem aparelhadas para essas questões de saúde pública, e aí o etanol chega como esse purificador do ar de forma muito importante. Então, isso é um fundamento forte. Do ponto de vista da recepção desse fundamento na linha do mercado, nós temos o Acordo de Paris, ele está em vigor, os compromissos estão depositados, não é? O Brasil depositou, os outros países depositaram, esse fundamento está de pé. Ele nos espera no futuro. O Brasil estava, inclusive, começando a exercitar, não é, a contribuição para esse compromisso, que é um outro terceiro fundamento que nos ajuda muito, que o Brasil
está instalando o RenovaBio, que é a primeira vez o etanol sai digamos assim, daquela ancoragem governamental no sentido da intervenção e sai para uma regulagem de regulação na linha do mercado com o RenovaBio. Quer dizer, é uma evolução extraordinária que nós estamos tendo, não é? E eu diria a você que essa questão da OPEP, que trabalha o nosso antagonista combustível na linha oposta, eu não acredito que gente que tem dinheiro brigue muito tempo rasgando dinheiro, né? Mais cedo ou mais tarde, eles vão se entender e eles podem até aguentar aí alguns meses em margem, mas não aguentam muito tempo e eles voltam para a realidade, porque o negócio deles é ganhar dinheiro. E na toada que está, eles não estarão, ou terão o risco de não continuar ganhando dinheiro. Então, eu diria que essa crise ela tem essa característica, digamos assim, continental, mas do ponto de vista setorial, nós estamos pagando o preço de ela ser geral, não é? No nosso caso, setorial, atingindo fortemente a demanda pela imobiliária. Nós estamos com problema de demanda, não é por não ter mercado, nós estamos com problema de demanda por conta de uma mobilidade, uma ausência de mobilidade compulsória por conta de um problema sanitário, né? Então, eu acho que, nesse momento, o olhar para a frente é um olhar que nos anima. Agora, temos que chegar lá, né? Parafraseando um pouco, ou usando uma terminologia muito usada na televisão no momento, o setor do etanol está precisando, nesse momento, de um respirador, porque ele tem uma característica própria, não é? Ele não suporta, não é correto, ele está, digamos assim, sofrendo a quebra abissal da demanda sem ter mecanismos que neutralize ou atenue. Neutralizar, ninguém pode ter a pretensão de pedir nada que neutralize nesse momento. Tudo que se deve pedir agora, se deve pedir para atenuar, para que você não morra na véspera, não é? E aí eu diria a você que nós temos características diferentes de outros setores da economia nacional, como o setor aéreo teve, como o setor hoteleiro teve. Nós temos a nossa particularidade, porque a cana não vai esperar o momento da demanda adequada para ser colhida. Ela tem que ser colhida agora e tem que ser gerado o etanol e o açúcar correspondente. E aí nós temos que ter esse mecanismo onde os pleitos que estão sendo trabalhados, como a isenção do PIS/COFINS e a CID, na vertente da competitividade, e a vantagem na vertente de financiar a cana colhida pelo etanol produzido, para evitar que ela não seja colhida de forma predatória ou até não ser colhida, que é o pior dos mundos, eu acho que são as medidas adequadas no momento. E aí fica com a mensagem que eu vi da ministra da Agricultura ontem, e fiquei muito satisfeito de uma... Não é surpresa ter vindo dela, mas merece ressonância pelo fato de ser uma ministra de Estado, de dizer o seguinte: no caso específico do etanol, na quadra do Covid-19, nós não podemos matar a nossa galinha dos ovos de ouro. É porque ela enxerga exatamente esse day after positivo, e que temos que fazer todo um esforço nesse momento para que nós saiamos disso para poder exercitar esses fundamentos tão positivos que eu tive a oportunidade de relatar no início. Pedro, obrigado. Eu acho que essa primeira pergunta abre a lógica que nós queríamos colocar aqui. Para quem viveu ou conhece pela história o que foi a depressão de 29, a grande crise de 29, para quem viveu as guerras mundiais, depois a gente passou a ter as instituições globais e tivemos aí a Guerra Fria, quem passou por isso, pelo Kennedy e a crise dos mísseis em Cuba. Logo em seguida a gente passa pelo Muro de Berlim caindo, vem as Torres Gêmeas bombardeadas. Nós estamos falando de crises sequenciais, né? Veio a Primavera Árabe, que de alguma forma... sabendo lá o tempo da duração dessa crise pode trazer um problema naquela região outra vez, vamos ver, pode ou não, mas tende.
E nós tivemos, digamos, a crise de 2008, como foi comentado, e agora vivemos a Covid-19. Pois bem, como a gente passou bastante por elas, eu queria pedir para vocês, como o tempo é curto, eu queria fazer uma pergunta a vocês, depois abrir para um pouco dos telespectadores, né, nossos amigos, poderem comentar. Mas a demanda de etanol, gente, deve cair, talvez, na safra, coisa de 4 bilhões de litros. É um volume realmente espantoso, é uma queda assustadora, claro, mas sabemos que o apoio, como dito aqui, a descarbonização do combustível deve cada vez mais ganhar vulto com isso, como dito, respondido por vocês, na descarbonização, assim como o apoio à produção do uso sustentável de combustíveis, né? Nesse momento, a gente sente que os países têm políticas públicas apoiando. Eu queria ouvir de vocês, apesar de já estar no ar, as pessoas estão comentando, mas um pouquinho mais, se vocês pedirem um pouquinho mais, da resposta ser um pouquinho mais rápida, que políticas públicas vocês sentem que são essenciais? Vamos começar pelo Horta. Horta, como é que você vê política pública? Bom, essa é a pergunta da hora, realmente, né? Porque eu havia dito agora há pouco que o Estado é mais e mais um protagonista nesse cenário. No Brasil e em outros países, nós vamos subir de nível os governadores, os presidentes, na definição dos caminhos mais robustos para enfrentar situações assim, fazer a travessia que o Pedro mencionou muito bem, temos uma travessia a fazer para chegar de novo naquele cenário mais positivo, mais estimulante que nós estávamos vivendo. Bom, então, para que essa ação de governo seja exercida, quais são essas políticas? As políticas mais globais estão na mesa, Ministério da Economia, a gente está vendo as ações para injetar recursos para que exista, de fato, uma retomada do mais curto prazo possível, mas vamos falar do ponto de vista setorial, é o que nós está ocupando nesse momento. Clama aos céus, está evidente, há uma unanimidade, a distribuição para a intervenção no domínio econômico foi criada para isso, e ela precisa ser usada, e com urgência, né? Líderes importantes do governo, executivos, estão se manifestando na direção correta, às vezes alguém destoa, mas isso é para hoje, para amanhã, é uma definição que nós precisamos. Essa é a política que precisa ser implementada desde já. Ajustes na matriz tributária, PIS, COFINS, barrantagem, são outros mecanismos que podem existir. Agora, não são só essas políticas de curto prazo que a gente precisa ter presente. Valorizar o desenvolvimento tecnológico, que é o que permitiu os ganhos de produtividade que tivemos ao longo de todos esses anos, é muito importante. E, em nível federal, nós estamos preocupados em ver uma certa retração de financiamento, de bolsas, etc. É importante. A Embrapa tem que ser mantida com recursos adequados, as instituições estaduais também precisam ser valorizadas, e vamos retomar isso. Quer dizer, a FAPESP mantém, eu sou um dos coordenadores do programa de pesquisa em bioenergia na FAPESP, que mantém aí centenas de projetos. Nos preocupa manter isso, porque sem esse conhecimento aplicado, baseado em pesquisa fundamental de qualidade, nós não teremos a continuidade da história de sucesso que tivemos, que decorre das nossas riquezas naturais, das nossas condições históricas, mas que oferece para o Brasil uma condição absolutamente singular. O Brasil é um grande produtor de uma energia renovável, sustentável, que é o que os outros países estão buscando. Então, às vezes, fala, não, veículo elétrico aqui, isso vai superar. Não, nós somos o exemplo que eles estão buscando. Nós temos o RenovaBio aí funcionando, em ponto de marcha para entrar, precisamos fazer pequenas questões de ordem tributária superadas para começar, inclusive, a comercializar externamente o carbono que está deixando de ser emitido, porque a atmosfera é uma só para todo mundo, não é? O RenovaBio, meus amigos, todos que nos escutam, está montando uma base de informações
absolutamente insuperável, um Big Data. São centenas de usinas avaliadas em nível de detalhe por entidades classificadoras de alta categoria que está mostrando para o mundo todo que não existe uma forma mais sustentável de fazer mobilidade, não existe outra, venham com o que quiserem, que o biocombustível bem produzido num veículo eficiente. E eu não estou falando aqui em veículo a hidrogênio de etanol, não estou falando em fuel cell, são outras alternativas também promissoras. Então, desculpe se eu estou me excedendo aqui, o tempo é pouco, mas eu acho importante fazer uma ênfase nas políticas de curto prazo e nas políticas de longo prazo também, onde eu chamei a atenção para a ciência e tecnologia. Agradeço muito, Horta, acho que o seu comentário. Eu vou pedir ao Pedro agora, e quero incluir uma pergunta que entrou aqui, Pedro, na lógica do que nós estamos nessa segunda questão nossa, que veio duas coisas para você analisar. Você já tinha no seu comentário falado das questões essenciais, que são a CID, vamos dizer assim, passando pelo Pescofins, pela Orrantagem. Tem uma pergunta que entra para que eu peço a sua resposta também, que diz o seguinte, que tá bom, isso tudo é muito importante, mas ele diz, na linha dos fundamentos do setor, ele pergunta, o João, ele pergunta sobre como é que vocês veem o setor tão endividado enfrentar uma crise de demanda desse tamanho. Ou seja, peço para você colocar isso na sua análise. Eu vou começar, eu tenho um complemento pela abordagem que o Horta fez, que eu achei extraordinária, mas vou começar em respeito ao telespectador, aí eu vou começar pela pergunta dele, né? Para não terminar sem respondê-lo. Bom, o endividamento, eu diria a você que não é um elemento estranho ao setor de há muito, não é? Endividamento sempre foi um gargalo importante nesse setor, por razões que eu não quero agora me alongar aqui. Então, esse endividamento ele está sendo resolvido de forma biológica, com os bancos não emprestando mais. Então, quem pode tomar empréstimo, toma. Quem não pode, amortiza, renegocia ou faz RJ, está o exemplo aí da quantidade de RJ. Agora, se o João verificar, a correlação do endividamento com o aumento da produção de cana é uma correlação que responde a sua pergunta, né? Nós estamos administrando a dívida, nos casos em que ela existe, sem perder de vista uma debacle muito grande na oferta. Eu diria até que esse respirador, que eu lembrei da necessidade dele antes, ele talvez fará mais falta nesse momento do que o endividamento no nosso processo de oferta. Complementando o que o Horta colocou, o Horta lembrou uma coisa muito importante de um fundamento que merece ser lembrado. Ninguém pode duvidar da capacidade ou da evolução tecnológica que esse setor observou e constatou desde o Proálcool, na época maior, até esses últimos tempos. Nós saímos aí 100 milhões de toneladas de cana para 600. Diz o professor Goldenberg que só quem tem uma taxa de crescimento dessa num período tão rápido é bebê no útero da mãe, né? Que cresce muito rápido em 9 meses. Mas o setor mostrou que ele tem torque, né? Ele tem torque, tem tecnologia, tem uma expertise gerencial extraordinária. Agora, eu complementaria o que o Horta disse, essa preocupação com a pesquisa, que isso não é um forte do setor, a pesquisa, ela é importante, vem crescendo, mas ela precisa ter uma velocidade maior e ser universalizado o seu acesso. Isso é que é importante. Ela não pode ser um nicho de poucos, né? Mas eu complementaria, Horta, e aos outros meus amigos, dizendo o seguinte: o que vai ficar depois do Covid tem outras lições que merecem ser tomadas. A presença do governo em determinados momentos, ou não digo nem do governo, porque esse governo está querendo modificar, regras que existem, que cria privilégios ou que permite ou que não permite, nessas horas de velocidade do atendimento, haver uma trava. Nós estamos assistindo isso no sistema financeiro, é um modelo que tem que ser revisto. O Brasil é único, nenhum país do mundo, o Banco Central nessas horas tem autonomia, o nosso não tem tanta autonomia, porque tem uma regulação ali que precisa ser removida.
nós temos na distribuição e na comercialização de etanol, que nessa hora poderia distribuir melhor as margens ou as perdas de margem. Nesse momento, ela também é engessada, ela precisa ser visitada. E, por fim, nós temos que... A CID, o Horta falou com propriedade, com a defesa eloquente, que eu me associo a ela da CID, ele participou da construção da CID, ele estava lá na NP, na época da discussão da CID. A CID foi instituída por um objetivo, foi imediatamente desviado para outro, não é? Ela era um imposto regulatório para essas horas, depois ela virou um imposto arrecadatório, não é? E agora um esforço para ela voltar regulatório é um esforço monumental, a burocracia não deixa. Então, o Brasil, que vai vir depois do Covid, no caso do setor, tem que rever essas coisas todas. Regulação do sistema financeiro, regulação na comercialização de combustível e impostos regulatórios que cheguem na hora que nós vamos continuar a vida inteira competindo com a gasolina e com as nossas externalidades positivas, precisamos ter esse colchão de proteção. Ótimo, ótimo, Pedro. Muito obrigado. Eu acho que esse tema é tão importante. Para o Jacir, eu queria colocar várias questões aqui dos nossos ouvintes aqui, Jacir, dos que participam conosco. Eu quero resumir na pessoa da Heloísa Burnquist, nossa amiga, que comenta que, além da estocagem de etanol, deve-se assegurar a questão do açúcar e da exportação de açúcar, porque a demanda vai aumentar e nós não podemos perder o share e essa oportunidade do mercado. O preço pode subir rapidamente e a gente tem que estar preparado. Como é que você vê isso? Assim? Bom, eu vejo de uma maneira muito positiva, Luísa. Os embarques de açúcar, em março, eles superaram os anos anteriores. Então, e abril também, os portos estão caminhando num ritmo bastante ativo. Então, eu acredito que a gente realmente vai retomar o nosso share que nós perdemos nos últimos 2 anos, em virtude de maior direcionamento de cana para etanol. Eu queria aproveitar o Horta colocou um ponto muito importante, que é o investimento em tecnologia, aplicação de tecnologia, coisa que o Brasil está tendo um ponto de avanço, Horta, e você é um grande responsável por isso, porque você sempre lutou pela produtividade, não só na produção de etanol, mas também no uso do etanol, na performance de motores. Então, o Brasil tem se aperfeiçoado bastante nisso, e o nosso setor, é importante ressaltar, hoje ele é um setor intensivo em capital, e cada vez mais, porque as novas tecnologias, drones, utilização de inteligência artificial, etc., agricultura de precisão, ela requer cada vez mais capital e cada vez mais aplicação das novas tecnologias. Isso é uma coisa que está dando competitividade, e eu acredito que isso vai fazer com que a gente tenha uma possibilidade de nível de competitividade que poucos países têm. Você vê na Índia com minifúndios, a Tailândia também com pequenos, uma situação fundiária complicada. Vai ser difícil fazer essa aplicação que a gente tem aqui no Brasil. Mas eu queria ressaltar um ponto, Caio, se você permitir, que nós já vivemos uma crise de mercado, que foi a crise dos anos 90, o que resultou na união do setor, e aquela união do setor fez com que nós saíssemos da crise. Você se lembra que o etanol era controlado pelo governo a 45 centavos, para 10 centavos litro, e graças à união do setor, nós conseguimos recuperar o patamar de preços numa atitude de união. E uma coisa que me agradou muito, que me deu muita esperança, é a união que houve agora no documento que está sendo endereçado ao governo. A carta foi assinada por produtores do Centro-Sul, por produtores do Nordeste, por plantadores de cana do Centro-Sul, por plantadores de cana do Nordeste, pelo Sindicato da Alimentação, pelo Sindicato de Químicos dos Trabalhadores, por cooperativas. Então, essa união que a gente viu nesse documento me dá muita esperança de que a gente vai ter força
vai influenciar, porque eu li uma frase esses dias atribuída ao Guimarães, que diz que o político tem medo da voz das ruas. As ruas agora estão sendo transformadas de uma forma, vamos dizer, através das mídias sociais. Então, essa união que nós estamos fazendo realmente vai ter uma força, e eu espero que a gente seja ouvido e que nos dê esperança aí para o nosso futuro. Obrigado, Jacir. Eu queria aproveitar e, entrando nessa outra questão, eu queria começar com o Pedro e pedir para o Pedro o seguinte, Pedro, eu queria discutir um pouquinho com vocês agora a questão do RenovaBio, que já foi citado, mas para a gente poder trabalhar um pouquinho essa questão, nessa crise, no ano do RenovaBio, o etanol será um produto valorizado. Claro que na expectativa que a gente consiga fazer essas correções, portanto, ele dá um start positivo para os anos que vêm. E aqui eu quero aproveitar uma pergunta de um conterrâneo seu, o Edson Vieira, que diz o seguinte, que a região Centro-Sul tem historicamente o seu mix voltado para o etanol, e o Nordeste sempre foi açucareiro. Você acha que por causa disso a crise será menor no Nordeste? Enfim, as duas questões para você comentar. Bom, sempre homenageando telespectadores, eu vou começar pela resposta do companheiro aí, do conterrâneo, como você falou. Se ele for verificar historicamente, nas últimas 5 safras, o Norte e Nordeste, ou o Nordeste especificamente, começa a ter uma inclinação muito forte para o etanol. Primeiro porque, até bem pouco tempo atrás, o açúcar era um produto gravoso, né? Até pelas linhas de mercado era gravoso, e o etanol, por todas as especificidades, pela melhor competitividade com a gasolina, pelas políticas de alguns estados de ICMS, o etanol vai ser um produto importante, e nós estamos na curva de redução do nosso craqueamento entre açúcar e etanol. Uma das razões que nos faz deixar a mudança do açúcar ser mais lenta no Nordeste é por uma questão que você também deve saber, companheiro, que Maceió e Recife possuem cada um terminal açucareiro, que torna a operação exportação uma operação de custos menores, né? Então, quando você faz o conjunto da rentabilidade, essa facilitação dos embarques e também a proximidade dos nossos portos de destino, dos portos do Nordeste, fazem com que a exportação de açúcar na região seja quase que uma vocação. Por isso que o processo é mais lento. Quem vai quebrar mais aceleradamente essa preferência aí já agora chegando no questionamento do Caio, é o RenovaBio. O Horta lembrou muito bem uma coisa que não está se apercebendo. A autenticação da qualidade da produção de etanol, a sua veracidade, né? A sua transparência e a sua contribuição para o objeto, que é o objeto da política de biocombustíveis, com foco em novos mercados, de Acordo de Paris e tudo mais, vai ser testada por agentes externos internacionais. Está sendo já nesse início e continuará sendo testada. Quer dizer, não é o produtor que vai dizer que fez isso ou fez aquilo. É um agente externo, internacional, que vai confirmar aquilo a meta que está sendo estabelecida. Então, isso é um avanço de qualidade regulatória nunca pensado na história da intervenção do setor até os momentos atuais. Então, eu digo que o RenovaBio é um destino, seguramente, mas eu volto a dizer, considerando essa crise uma crise quantitativa, a saída dela será seletiva para o setor. Todo mundo não vai sair igual. Então, quem tem fundamentos melhores vão sair de uma forma melhor do que outros que têm fundamentos menores. E aí, nessa hora, volto a lembrar, temos que revisitar ou visitar esses instrumentos
regulatórios do Brasil para que a gente olhe e siga e chegue a esse destino, no caso brasileiro, o etanol, que o RenovaBio proporciona. Eu digo isso até porque o etanol foi concebido legalmente, por unanimidade nas duas casas legislativas, foi sancionado com uma rapidez extraordinária pelo presidente Michel Temer. O instrumento de certificação está sendo feito de uma forma extraordinariamente rápida pela ANP, mas eu ainda percebo que ele não é uma unanimidade governamental. Ainda não é. Nós precisamos superar, ainda aqui e acolá, pequenos entraves ou grandes entraves que não torna ele aquela política, a política de biocombustíveis do Brasil, onde nós temos que repousar nela e viver dela para o resto da nossa existência produtiva. Muito bom, Pedro. Ótimo, ótimo. Queria contar para vocês, antes de passar para o Horta, às 5 horas da tarde nós tínhamos 1.044 pessoas nos assistindo. Opa! Veja a responsabilidade. Eu nunca tinha trabalhado com isso, Pedro. Nós estamos dando ibope. É por conta do Horta, Vou contar para minha mãe. Horta, eu queria aproveitar essa questão do RenovaBio e a questão dos CBIOS, da regulação. Eu devo confessar a você que quando nós começamos a fazer isso e ajudar a fazer isso, todos nós tínhamos a dificuldade de imaginar que daria tempo de fazer uma coisa do tamanho que nasceu. Hoje nós temos um programa, gente, quem está nos ouvindo, que é muito melhor do que aquilo que tem na Califórnia, que era considerado o ápice, do que seria o ápice. Portanto, nós estamos muito à frente. E essa questão que eu coloquei, como vocês veem isso no ano do RenovaBio, é uma questão que o Marlon, e é interessante que quem está nos ouvindo, o Marlon colocou uma questão que eu acho que você podia nos ajudar, Horta. Ele pergunta: uma demanda menor de combustível fóssil não impacta negativamente a procura por CBIOS? Para você, Horta. Sim. Muito obrigado, Marlon. Você poderia responder isso melhor que eu. Você domina esse assunto, está aí dentro. Mas, retomando o que você acabou de dizer, Caio, é algo que os brasileiros podem ter orgulho. Pode ter um orgulho bastante fundamentado. Nós conseguirmos convergir para uma solução tão racional, tão robusta, em processos políticos tão turbulentos como tivemos, 2 presidentes, depois conseguimos colocar em pé um programa que faz sentido, baseado em conhecimento bastante exposto, transparente. Quem está no setor pode se orgulhar e todo brasileiro pode se orgulhar. Agora, a mecânica é compensar as emissões a partir de uma eficiência ambiental avaliada de uma forma bastante consistente. Tem uma planilha, RenovaCal, que permite calcular, esses valores são colocados em audiência pública, enfim. Se vai haver uma redução na demanda de combustível, vai cair naturalmente, Marlon, você sabe, a necessidade para cumprir a meta que assumimos em Paris até 2030. Então, é um ajuste necessário, compreensível. Nós, eventualmente, estaremos introduzindo outros combustíveis, num dado momento, combustível de aviação, etc., mas é razoável, é correto que se ajustem as metas do RenovaBio em função das alterações que ocorreram no mercado. Da mesma forma que se nós, nos próximos anos, venhamos a crescer em níveis acima dos esperados, teremos também que levantar essa régua. Né? Essa régua é uma régua móvel em função de objetivos claros, que é mitigar a emissão dentro de conceitos evidentes. O que não é factível é dizer que esse programa tem que ser suspenso porque temos uma situação de crise. Não, isso não. Quer dizer, da mesma forma, como não é momento de questionar contratos, podemos fazer ajustes, podemos fazer acertos, mas os contratos são termos que refletem a estabilidade da relação entre os agentes econômicos. Então, é uma crise forte, sem dúvida, uma crise que tem, contudo, uma característica muito boa, que ela terá alguns meses.
Já falamos aqui de alguns meses na retomada de um mercado mais equilibrado no setor de petróleo, também um mercado equilibrado dado pela demanda na hora que nós passarmos essa onda terrível que estamos atravessando. Então, para fazer curta essa resposta, naturalmente que cabem ajustes, mas não nos conceitos. O programa é bem desenhado e merece ser levado adiante, da forma como ele está. Obrigado, Horta. Acho que isso é essencial nessa nossa discussão e no momento que vivemos. A gente, em síntese, está dizendo que a crise é uma crise muito diferente das outras que tivemos, mas a gente não tem, obviamente, vamos dizer assim, a sensibilidade ainda do que é o day after, ou seja, do que é a sequência do que nós estamos vivendo. Todos estão comentando conosco, e eu queria aproveitar isso para passar para o Jacir, que, gente, essa visão de curto prazo, ela tem que estar olhando para a emergência, mas nós não podemos perder a visão de longo prazo. E o longo prazo chama a necessidade de regulação quando se trata de uma competição entre produtos que são desequilibrados do ponto de vista econômico, né? Que é o caso da gasolina, que emite carbono, e o caso do outro que é o etanol, que busca o carbono, né? Então, Jacir, a questão do RenovaBio, eu queria pedir a você, para também, como grande produtor e exportador, a pedido do Adilson, falar um pouquinho sobre o que você acha que vai ser a produção de açúcar. A gente recupera o mercado? Como é que é? Eu vou fazer que nem o Pedro. Eu vou primeiro responder a pergunta e depois eu vou comentar sobre o RenovaBio. Eu acredito que o Brasil sim vai recuperar. Ele vai recuperar por dois motivos. Primeiro, porque a demanda está lá. Você vê a China ainda ansiosa por recompor os estoques de alimentos. Ela está importando não só açúcar, mas também importando soja e outros alimentos para recompor seus estoques, que se esvaiu durante o período do coronavírus. E também eu acredito que a gente vai ter menos competição face até o próprio coronavírus. Então, o efeito ainda da seca da Tailândia, etc., vão estar aí, e o Brasil está com uma oportunidade única de recompor o seu market share. O volume eu ainda não sei, porque ainda é difícil prever a demanda até o final da safra, em face de tudo isso que está acontecendo. Mas, em termos de market share, eu acredito que o Brasil vai recompor sua participação de mercado, sim. Eu queria lembrar o Pedro, que já foi governo, foi uma alta autoridade do governo federal, que é difícil ver uma política pública que é unanimidade, né, Pedro? Então, sempre vai ter, mesmo dentro de um governo, você vai ter a oposição natural. Então, acho que o RenovaBio, sem dúvida, tem alguma oposição no governo, mas as forças que estão movimentando esse RenovaBio, e aqui eu faço uma menção muito, muito particular ao Ministério de Minas e Energia, a equipe que hoje está lá na diretoria de biocombustível, uma equipe fantástica, fazendo um trabalho fantástico, conquistou a confiança do ministro e está apoiando de uma maneira fundamental a implantação desse programa. Então, isso também dá uma esperança bastante grande que a gente vai ter esse programa implementado. E eu gostaria de lembrar que o Brasil é um país único, porque no Brasil, 80% dos proprietários de automóveis têm a opção de escolher o combustível toda semana quando vão abastecer seu automóvel. Isso não acontece em outros países. Em outros países, a definição do combustível se dá no momento que compra o veículo. Aqui no Brasil, o carro Flex, 80% da nossa frota hoje é Flex Fuel, tem a opção de escolha no posto de... Eu ia falar posto de combustível, não, mas prefiro no posto de etanol. Então, ele vai lá e escolhe o combustível na hora de abastecer o veículo. Isso eu acho que dá uma perspectiva, e se essa competitividade vier pelos movimentos que estão sendo sinalizados pelo governo, a gente vai ver realmente uma retomada de demanda após
no pós-coronavírus? Muito bem. Obrigado, Jacir. Eu acho que essas questões que nós fizemos, elas dão essa visão muito importante do que se espera em termos do impacto dessa crise. Eu tenho visto aqui os comentários de todos estão mais ou menos na mesma linha. Há uma outra preocupação sobre a questão do curto prazo, a questão da operacionalização do que seriam as medidas, da velocidade desse governo. Portanto, é muito importante o que o Jacir comentou, porque dificilmente, olha, todos nós aqui, tanto eu, quanto o Pedro, quanto o Horta, tivemos experiência de governo, e a gente sabe o quão difícil é coordenar os diferentes ministérios na procura de medidas. Eu tenho visto o movimento da ministra Tereza Cristina, a quem eu tiro o chapéu, extraordinária, uma visão política e técnica extraordinária. O ministro Bento, de Minas e Energia, fantástico, com uma visão de médio prazo muito positivo. Os contatos feitos na Fazenda com os secretários, todos mostram o nível desse governo, e o Ministério do Meio Ambiente também, com o Ricardo, apoiando claramente a questão do etanol. Nós vamos ter que ter mais, nós vamos ter que fazer mais. Eu queria deixar um último momento para que cada um comentasse isso, mas o que eu gostaria de ouvir de vocês é o seguinte: o day after, se eu me atrevo a dizer isso, o nosso day after disso, 3, 6 meses, eu acho que nós vamos sair mais fortes. A minha perspectiva é que essa crise aguça algumas coisas, mudará algumas coisas, como, por exemplo, a gente fazer um debate desse virtual e ter mais de 1.000 pessoas nos assistindo, né? É um novo mundo que nós estamos falando. Se tivéssemos, talvez, chamado as pessoas, Pedro, para um evento presencial, tivesse 300 pessoas, né? Nós temos 1.000 nos assistindo, é um novo mundo. Mas aí eu digo do ponto de vista ambiental, o Brasil amadurecer e entender da sua importância e protagonismo nesse campo, Horta. É o Brasil entender que a questão da Amazônia está tão ligado ao etanol, tão ligado à energia elétrica, quanto o Pantanal está ligado. Nós não podemos imaginar que todos estão contra nós. Nós temos que fazer lição de casa. Essa coordenação é fundamental. Então, eu ia pedir uma última rodada de comentários rápidos de vocês para a gente poder fechar esse encontro. Por favor, vamos começar pelo Horta. Por favor. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado ao DOP. Prazer ter essa conversa com vocês. A gente aprende. Esse diálogo é essencial num momento como esse de travessia. Eu tenho esse otimismo atávico de brasileiros, e eu creio que ele é um otimismo que não é ingênuo, porque ele se baseia em fundamentos que são interessantes, são fortes. Quer dizer, a base de riquezas naturais e de conhecimento nos permite ter uma tecnologia sustentável, renovável, que outros países estão começando a reproduzir. Não é muita gente que conhece, talvez, o fato de que grande parte dos países hoje da América estão usando misturas da ordem de 10% ou mais. Nos países da Ásia também há um movimento nesse sentido. Então, a possibilidade de que nós venhamos a expandir não só o comércio de etanol, mas o comércio de tecnologia, de formas de usar etanol, também é uma coisa importante que temos que buscar. E eu não posso me despedir de vocês sem fazer certas menções que eu guardei até escrito aqui. Falei, puxa vida, é uma grande chance, puxa vida, falar para 1.000 colegas, é um privilégio. Mencionando que, vencida a travessia, além de retomar um cenário melhor, certamente melhor, ele pode ser ainda mais dinâmico por conta de tecnologias que estão chegando. Eu me refiro à à segunda geração, o uso de biomassa sólida para produzir etanol, tem avançado, existe uma curva de aprendizagem, ninguém podia esperar uma solução de curto prazo, mas nós temos aí avanços acontecendo, a Unicamp está inaugurando um laboratório importante de segunda geração avançada, nós temos o projeto Sucre, lá no antigo CTBE, o Laboratório Nacional de Biorrenováveis, fechando uma avaliação muito interessante da colheita de cana integral, da colheita da palha.
são diferenciais que nós temos ainda para ganhar espaço em eficiência. E se hoje nós já somos bons e melhores, superiores aos demais em termos de desempenho energético e renovabilidade, nós podemos ainda ser melhores ainda. Uma área onde nós temos conversado pouco no Brasil é o avanço de motores, por exemplo. A FCA, a Fiat Chrysler Automotive, teve aprovado para fazer no Brasil uma geração de motores a etanol com uma taxa de desempenho espetacular, onde aquele limite de 70% na paridade de preço vai ser superado, porque o carro a álcool vai gastar próximo do que gasta o carro a gasolina. Já pensaram o que isso pode acontecer? Sem falar das alternativas com o Corolla híbrido, com o veículo a fuel cell. E um dado que eu pude apresentar num evento da IRENA, que chamou a atenção, e acho que é pouco conhecido aqui. Fala-se muito em hidrogênio. Hidrogênio é um vetor energético futuro, o produto da combustão de hidrogênio é água. E como é que vamos produzir hidrogênio? Pega eletricidade de célula fotovoltaica, eólica, vai fazer hidrogênio a partir da água. Tudo bem, é possível. Agora, se você pegar etanol e passar em cima de um leito de cobre aquecido, em torno de 400 graus, não precisa de catalisador mais sofisticado, você separa o hidrogênio. Agora, faça a conta, quanto é que custa o metro cúbico de hidrogênio a partir de eletricidade e a partir do etanol nos preços que nós temos visto no mercado. O etanol renovável mais barato é feito, o hidrogênio, mais barato, mais competitivo, é feito pela biomassa. Então, existem fronteiras aí e que outros já estão olhando e são os caminhos que tomara nós vamos percorrer. E vamos lembrar desses dias de 2020 como dias interessantes, que nós ficamos em casa, conversando com os amigos à distância e cuidando do cachorro. Prazer, muito obrigado. Muito obrigado, sua presença foi fundamental para o nosso debate, lembranças incríveis que eu tenho de toda essa vida que a gente levou, e sua lembrança a respeito do veículo e do motor, que tanta dúvida ainda traz, para o nosso povo, né? De repente a gente acha maravilhoso investir em carro elétrico, sendo que a gente vê que o combustível é o carvão, no caso de né? Então, tanta estupidez, mas enfim, faz parte, eu agradeço muito seus comentários. Eu queria o Jacir também com as últimas colocações, Jacir. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao DOP essa oportunidade, Salib, importante de eu estar discutindo aí com 3 pessoas que eu sempre admirei na minha carreira. Quando eu comecei no setor, os 3 já eram referências. Então, realmente, para mim é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês e externar a minha confiança. A minha confiança, como eu disse, nasce da união que o setor demonstrou essa semana, nasce na confiança de que nós temos um produto que é saudável, nasce na confiança que nós temos competitividade, que nós temos tecnologia desenvolvida, nós temos tecnologia ainda a desenvolver. Então, eu acredito que a gente vai estar vendo um horizonte promissor, que, como disse o Pedro, o nosso setor saiu de 100 milhões de toneladas na década de 80, 40 anos atrás, para 600 milhões de toneladas atuais, e pode ainda crescer ainda mais se nós vislumbrarmos um mercado de etanol mais promissor. Quem sabe os Estados Unidos aí, nesse excesso de milho que vai ter, não promove o uso do E15, e a gente vê tudo isso que a gente está falando de falta de mercado desaparecer face ao mercado americano. Então, eu acho que é uma mensagem aí de otimismo e de esperança. Bem. Obrigado, Jacir. É isso mesmo, exatamente isso. Pedro, por favor, depois do Horta, depois do Jacir tem passagens incríveis, eu me lembro, Jacir, eu quero tornar isso público. Quando nós estávamos vivendo a década de 80,
e ainda havia o IAA com aquela coisa, e o pessoal achando que a intervenção era total. O Jacir andava num passo errado. O Jacir é aquele cara que está o exército andando, o Jacir está com o passo errado, e a mãe dele dizia, está todo mundo andando errado, olha lá, o Jacir está indo certo. O Jacir defendia a desregulamentação naquela época, quando a gente fazia safra, plano de safra e dados individuais, enfim, é importante ouvi-lo, Jacir. Pedro, sua vez. Não sou eu, na verdade eu defendi as ideias do Caio. Essa é boa. Pedro, por favor. Tá sem som. Sem som. Sem som. Perto do microfone. Agora. Aí. Sumiu. Agora. Isso. Agora. Sim. Agora. Sumiu de novo. E agora? Sim. Agora sim. Isso. Ótimo, Horta. Então, deixa eu te falar. Antes de fazer uma despedida com o tema, eu queria também me despedir dos meus amigos debatedores, por essa oportunidade de estar junto com eles. Jaci, Caio, como você disse, Jaci, ele tem um ditado lá no Nordeste que diz que você, quando é atento, você fica com o olho no padre e o olho na missa, né? Então, ele é aquele tipo que fica com o olho no padre e o olho na missa. Então, ele sabe exatamente, não só para onde está soprando, mas faz soprar, né? Então, assim, isso é de há muito que ele é assim. Horta é o professor de todos, né? A gente tem que trilhar, ter as ideias, mas sem perder de vista esse invólucro da academia que o Horta sempre nos chama, quando a gente sai muito dele, o Horta chama para a gente não fugir da ciência e da academia. E você, Caio, que já tivemos muitas batalhas no setor juntos, já tive a oportunidade de ser seu secretário executivo na Câmara Setorial, que foi com muita honra, com o ministro Roberto Rodrigues no comando da pasta, enfim. É muito bom esse encontro. Sobre a mensagem final, eu diria a você o seguinte, aí vou pegar uma fala que ficou... Não foi en passant, porque ele valorizou muito, e eu vou agora também confeitá-la mais. Jaci falou que, nesse momento, dentre os esforços e os pleitos, e a pertinência e a eficácia e a insistência nossa pelos pleitos, que eu chamo do respirador para poder a gente chegar lá, o Jaci valorizou que tudo isso também é possível pela inteligência do setor e pela união das duas regiões produtoras. Eu diria, Jaci, isso é fato. E eu terminaria dizendo exatamente isso, que o que não é o que não nos desuniu, porque nunca fomos assim desunidos, mas o que nos distanciou regionalmente nos últimos tempos, foi o mesmo motivo pelo qual nos unimos agora. É que a gente começa a perceber que o que alguns pensam que nos distanciam é muito, e é muito pouco. Mas, na verdade, nós temos inúmeras convergências, e elas ficaram agora expressas nesse momento, quando o meteoro cai igual para todo mundo, você começa a ver que você é igual. Você apenas tem um cabelo louro, o outro tem um cabelo moreno, o outro é careca, né? Não é o caso, o outro tem cabelo branco, o outro... não é? Enfim, mas todos foram atingidos do mesmo jeito. E aí a saída tem que ser você entendendo cada um, não é? Então, nós entendemos que, nesse momento, temos que subscrever pleitos que até no start a gente não ia usufruir, eu estou falando pelo Nordeste, não íamos usufruir no primeiro momento. Nós vamos, em alguns pleitos, nós vamos largar do boxe, né? Nós vamos largar lá do boxe, não vamos largar do grid, mas nessa hora não há espaço para essa distinção. Da mesma forma que eu termino dizendo que nunca deverá haver espaço para, quando chegarmos lá no destino,
haja também distinção de demandas e de pleitos, que eles são de conteúdo e de fundamento muito corretos, apenas atinge diferentemente o bolso de A, o bolso de B ou o bolso de C. Então, a gente tem que esquecer o bolso, ficar com o crânio, ficar com o racional e entender que as diferenças têm que ser tratadas por elas, que elas são diferentes pela natureza, mas o que é mais importante é que você não ganhe ou perca, é que você marche unido. E o Covid está nos dando essa lição e que eu fico satisfeito que ela foi compartilhada aqui por meus amigos. Gente, olha, agradecendo para cada um individualmente, agradecendo muito ao Salib, agradecendo a Mauri, que sempre apoiou essa discussão. Eu queria dizer a vocês que, se eu pudesse sintetizar aquilo tudo que nós debatemos, eu diria que a primeira coisa que salta aos olhos é que se trata de uma crise geral, ou seja, a solução também deve ser global, ela não é confinada ao setor, como nós sentimos em outras crises, exceto a de 2008, das últimas que vivemos nos últimos 30 anos. A valorização da saúde pública, a maior preocupação com a saúde pública deve ser um resultado claro dessa crise, no qual esse setor, a área de etanol ou de energia elétrica, ou daquilo que virá da biomassa cana-de-açúcar, derivada da biomassa cana-de-açúcar, terá uma vantagem excepcional. A análise do Jacir, que o maior coronavírus surge onde tem mais poluição, como um exemplo dessa questão, é muito importante e deve ser realçado daqui para frente. O risco de ter muros nos países, a gente falou sobre isso é uma realidade que precisamos enfrentá-la, né? Por outro lado, a visão que é preciso ter um olhar sempre para o médio prazo, o planejamento é fundamental, não podemos perder isso como um mecanismo de governo, e até foi citado o caso dos Estados Unidos, o que acontece lá, quer dizer, foi abandonado de alguma forma esse risco que deve voltar com toda a força. Outro ponto importante para aqueles que estão preocupados com preços, etc., e eu concordo plenamente com o que foi dito, é que a questão do petróleo, gente, é retornar. Ninguém queima dinheiro, não são russos nem sauditas que queimarão dinheiro. Nós sabemos o tamanho do problema fiscal deles, e eles vivem de petróleo e de gás. Portanto, não tem outra solução que não seja trazer o petróleo em outro nível, e isso trará imediatamente um impacto favorável para nós. Outro ponto importante é o protagonismo em momentos de crise que o Estado precisa tomar, que o Estado precisa avançar. Isso é muito importante de ser citado, porque seja a CID, a arrantagem ou algum outro mecanismo de imposto, é fundamental e urgente que se faça. Isso é uma coisa de curto prazo e que o Estado é protagonista, assim como o protagonista é o legislativo com o Estado quando faz o RenovaBio como lei. Nós temos uma lei que caracteriza o nosso futuro, a nossa previsão, isso tudo é fundamental. E, outro ponto importante é o último comentário que nós ouvimos aqui sobre a crise do mercado, a união do setor. Isso é muito importante, é um setor que tem muita força, se unido e se unido está. Então, o respirador que o Pedro se referiu é uma alusão muito interessante da crise que nós estamos vivendo, e ele vai servir demais para nós. Se virar da China ou se virar de onde vier, nós precisamos dele, né, Pedro? Seja de onde vem, nós precisamos do respirador. Nesse caso, o nosso respirador vem dos ministérios que estão reunidos, provavelmente agora, para tomar essa decisão. E é deles que nós precisamos. Outro ponto que eu queria comentar é que a política de biocombustível precisa dessa unanimidade. Essa unanimidade, para o médio prazo, precisa de todos, né? E ainda não é. E é muito importante que, na regulação, que os ajustes sejam feitos. Se nós tivermos uma queda muito forte agora de demanda, que se faça um ajuste. Quando ela subir na frente, se faz o ajuste. E assim a gente caminha de uma forma integrada no interesse do cidadão brasileiro, né? E, por último, apenas lembrando que o nosso elogio à equipe de governo, ao governo que está aí, que vem trabalhando de uma forma unânime na questão da energia renovável. Isso me deixa muito animado com essa perspectiva. Isso posto, gente, muito obrigado a todos
e espero que todos que nos ouviram tenham gostado e aproveitado esse debate. Um abraço para vocês. Muito obrigado.